Fala galera do Futebol Quadrado, final aqui, começando mais uma invasão para falar sobre seleção brasileira de novo. Dessa vez para as datas FIFA agora de outubro. Brasil e Coreia do Sul, 5-0. Brasil e Japão, 3-2 para o Japão. Lembrando primeiramente para você deixar o like no vídeo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo que você não deu like no vídeo ainda. Para você se inscrever no canal também, importantíssimo. Se inscrevam no canal, é fundamental. O like também é o que vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então não adianta você só pega, ouve o vídeo, vou ver a invasão, vou ver a invasão. Não, deixa o likezinho aí que ajuda bastante. Vamos para o que interessa? O Brasil perdeu hoje, tô gravando esse vídeo dia 14 de outubro, o mesmo dia que ele vai sair. O Brasil perdeu hoje pro Japão por 3-2. Acho que vale a gente começar comentando esse jogo que está mais fresco, está mais recente. Acho que o Brasil enfrentou um time bem mais complicado do que a Coreia do Sul, bem mais complicado do que qualquer outro sul-americano que enfrentou na era Ancelotti até agora. Talvez o Equador seja um time complicado também, mas o Japão vem em Copas do Mundo, em competições do cenário asiático, mostrando uma força interessante de uns tempos para cá, de alguns anos para cá. É um time que chama mais atenção. O Brasil entrou em campo com 8 mudanças hoje. Entrou com o Paulo Henrique na lateral direita, entrou com o Carlos Augusto na lateral esquerda, entrou com o Fabrício Bruno, Hugo Souza. Uma galera diferente em relação ao que vinha jogando e ao que jogou na sexta-feira contra a Coreia do Sul. Bom, o jogo, o primeiro tempo, acho que esse jogo é fácil de dividir em dois tempos. Qualquer jogo você divide em dois tempos. Não, esse jogo aqui são dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo, o Japão começou bem, marcando pressão, iniciava ali, tinha uns estocados pelos lados do campo, mas o Brasil conseguia conter bem, era seguro defensivamente e chegou a 2 gols com assim, brilho técnico impressionante de alguns jogadores, uma inteligência de achar passes incríveis tanto do Paquetá quanto do Guimarães. O Guimarães acha uma bola fantástica para o Paulo Henrique, que jogou muito bem o Paulo Henrique, tá? Vale dizer. Inibiu bastante o lado esquerdo do Japão ali com o Nakamura e com o Minamino. E, poxa, foi bem interessante mesmo a participação do Paulo Henrique, que teve uma solução interessante no gol também, batida de 3 dedos rápida, para evitar que alguém chegasse bloqueando a bola. Muito bem o Paulo Henrique. E o gol também do Martinelli, que vocês sabem, um jogador que não me chama tanto atenção, mas que vem entrando bem nos jogos e conseguiu numa bola fantástica do Paquetá, o timing certinho para pegar de bate-pronto nela e fazer o gol. Bom, esse foi o primeiro tempo. O jogo lá e cá e tal, o Brasil conseguiu inibir bem as ações do Japão e chegou aos seus 2 gols, podia até ter feito um terceiro. Aí, meu amigo, chega o segundo tempo. E aí o negócio fica complexo. Porque o Fabrício Bruno comete uma falha das mais inacreditáveis que você pode cometer. A bola prende no pé dele, vai dar o passe, escorrega, é uma coisa de maluco. Muito feia a falha que o Fabrício Bruno comete. E sai o primeiro gol do Japão. Segundo o Japão, o Carlos Augusto, que foi muito mal, Carlos Augusto, é um jogador que eu gosto bastante, particularmente falando, mas que foi muito mal, tomou um baile do Cubo, a jogada sai ali, vira de lado, tem aquela pegada, aquela batida pro meio da área, Fabrício Bruno bate nela, gol do Japão. Até contou o gol, se eu não me engano, como gol do Minamino, mas, poxa, pra mim isso aí é gol contra, né? Porque eu não sei se essa bola iria em direção ao gol. O gol do Nakamura, perdão. Acho que tem uma batida pro meio da área ali, da pequena área, e o Fabrício Bruno pega a bola errado, torto, a bola vai pra dentro do gol, enfim. Mais um erro aí do Fabrício, claro que a culpa não é dele, né? Só pra deixar claro, porque os jogadores falham.
é normal, falhas individuais acontecem. E o Fabrício Bruno, quando falhou a primeira vez, o Brasil estava vencendo o jogo por 2-0. E ele falha a primeira vez e o Brasil desmorona. Psicologicamente, o time se esfacela. Eu não consigo explicar porque num jogo teoricamente mais acessível, né? Porque a gente não está falando de um Brasil e França, a gente não está falando de um Brasil e Holanda, um Brasil e Espanha, um Brasil e Alemanha. A gente está falando de um Brasil e Japão. Claro, a seleção japonesa, eu falei aqui, é uma seleção boa, mas você não pode esfacelar psicologicamente nunca, quem dirá contra uma seleção que teoricamente é mais fraca que a tua. Então o Brasil se esfacela emocionalmente, o time se perde completamente depois do primeiro gol do Japão. Vem o segundo gol, baque maior. E assim, nesse intervalo de 19 minutos, ainda sai o terceiro gol. Cruzamento no escanteio, que inclusive o Fabrício Bruno também permitiu esse escanteio, mas acho que nessa questão não é culpa dele. Escanteio, o cara cabeceia sozinho. O Eda, se eu não me engano, é o artilheiro do campeonato holandês. Cabeceia, poxa, sozinho, dentro da pequena área, queima-roupa. O Hugo, pra mim, falha também. Acho que era uma bola difícil. É uma falha menos absurda, bem menos absurda do que a do Fabrício Bruno. Mas pra mim era uma bola defensável. Acho que um goleiro de seleção brasileira tem que defender essa bola. Eu não sei se faltou reflexo ali pro Hugo, o que que foi. E o Hugo, inclusive, ia tomando um outro gol ali, ia tomando um frangaço ali numa indecisão, assim, dos mais inacreditáveis também. Acho que má partida do Hugo Souza também, que quando a bola chegou, tomou o gol, né? Bom, a gente falou sobre o coletivo do Brasil aqui, que se esfacelou psicologicamente, que a partir de algumas bonitas jogadas do meio de campo conseguiu chegar ao gol. Mas a gente tem questões individuais aqui a serem trabalhadas. Algumas partidas muito ruins. Falei do Paulo Henrique que foi muito bem, acho que é um dos únicos que dá para salvar. Luiz Henrique, minha nossa senhora, Luiz Henrique muito desligado, muito perdido no jogo. Acho que quando o Estevão entra, melhora. Mas até aí o Japão, o estrago já estava feito quando o Estevão entrou. O Richarlison entra também e perde um gol na pequena área. Que ele não faz o movimento de cabeça que é lastimável. Acho que não existem ferramentas para a gente defender a convocação do Richarlison para a seleção brasileira há algum tempo. Acho que a gente está falando coisa de anos aí. Acho que o Ancelotti está sendo muito teimoso em manter essa convocação do Richarlison, não que eu não goste, que eu desgoste do Richarlison, não é isso. Acho que, poxa, acho que a gente tem opções melhores, né? O próprio Jorge Jesus está no banco, alguns outros jogadores, alguns outros atacantes. Não falta atacante para convocar, que seja Jorge, enfim. Mas o Richarlison realmente não tem o que fazer. Chamar o Richarlison é perda de tempo para o Brasil. Bom, fim de jogo, Japão 3, Brasil 2, que fica esse sentimento de apagão da seleção, que a gente viu em outros momentos já com outros treinadores, mas eu acho que é um pouco decepcionante o resultado, porque foi o primeiro desafio à altura da seleção brasileira do Ancelotti, e, cara, não, assim, todo respeito à seleção japonesa, que eu já disse, é uma seleção qualificada, uma seleção muito interessante. Não dá para você perder para o Japão nesse momento, falta, puxa, 7, 8 meses para a Copa do Mundo. Né? O Brasil tem que abrir o olho, tem que caprichar nessa convocação. Acho que tem nomes que não podem jogar na seleção brasileira. E então, realmente assusta para a gente estar falando de algumas coisas há 8 meses da Copa do Mundo, né? Falta pouco tempo e perder para o Japão é complicado. Bom, mas vamos deixar a parte um pouco mais feliz para o fim do vídeo, porque sexta-feira o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5-0, e aí eu não vou me estender muito, porque eu acho que o Brasil jogou muito bem contra a Coreia do Sul. O que
Mas o que me incomoda, em contraste ao jogo do Japão, é que o Brasil entrou com muitas mudanças contra o Japão. Para mim, isso deveria ter acontecido contra a Coreia do Sul, tá? Acho que o Brasil deveria entrar mexido contra a Coreia do Sul, que é uma seleção pior para você testar, e botar a sua consolidação contra o Japão como uma seleção melhor, uma seleção que atrapalharia o Brasil, que incomodaria como incomodou. É também seu jogo. O Brasil dominou completamente a Coreia do Sul, assim, voltou a fazer 4 gols ou mais num jogo desde a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 22. É isso, cara. É mais ou menos a obrigação que o Brasil tem. Acho que a Coreia do Sul é uma seleção muito frágil, mas o Brasil demonstrou coisas de estilo de jogo que você pode levar para outras partidas. Eu acho que o Ancelotti, com Vinícius e Rodrigo, conseguiu mostrar o que ele quer. Os dois jogando bem, o Vini jogando quase como uma referência, flutuando bastante no ataque. Um estilo completamente diferente dele preso na ponta, que eu não gosto. Acho que foi legal o jogo contra a Coreia do Sul para isso. Vini e Rodrigo jogaram muito bem, muito soltos, com muita tranquilidade, muito entendimento. E o Brasil construiu o resultado assim de uma maneira completamente natural, foram saindo os gols, sem forçação de barra, sem nada. E o resultado contra a Coreia do Sul foi bem agradável mesmo. O que fica dessa data FIFA é que o Brasil se mostra capaz, principalmente o Brasil titular, mas eu não sei se com os jogadores atualmente convocados, se o Brasil tem um banco de reservas, tem um elenco à altura para jogar uma Copa do Mundo, uma competição tão chata quanto uma Copa do Mundo, em que você vai precisar que os caras entrem, deem conta do recado e façam diferença. Porque, assim, as falhas do Hugo e do Fabrício Bruno, para mim, elas foram, assim, assustadoras. Eu acho que não dá para confiar de depender do Fabrício Bruno, por exemplo, num jogo sério, num jogo de Copa do Mundo, porque pode acontecer. Se o zagueiro pode se tomar terceiro cartão amarelo, o Fabrício Bruno tá ali. Ele talvez jogue. Não sei, pode machucar um zagueiro, jogar o Fabrício Bruno. Mesma coisa o Souza, é muito mais difícil pela posição de goleiro, mas pode acabar sobrando pro Hugo Souza e foi bem decepcionante a partida dele. Eu, como fã do Hugo Souza, corintiano como sou, mas foi bem decepcionante a partida dele e do Fabrício Bruno também. E a lateral esquerda também preocupa. Eu acho que o Douglas Santos vem se consolidando como esse cara da lateral esquerda, porque o Caio Henrique joga mal, o Carlos Augusto joga mal. Acho que eu sou um grande defensor do Carlos Augusto, é um jogador que eu gosto bastante, jogador da Inter de Milão. Quando joga, dá conta do recado lá. Aqui, na nossa seleção, não foi o caso. Foi bem feio mesmo pro Carlos Augusto. O jogo tomou baile do Cubo o jogo inteiro. O jogo inteiro. Foi completamente dominado no seu lado. Mas a gente vai ter outras datas FIFA ainda para observar isso com mais calma, para ter certeza do que a gente está falando. Próxima data FIFA do Brasil, se eu não me engano, é contra Senegal. Vou até confirmar aqui as datas. Senegal e Tunísia em novembro. Mais uma vez, a mesma coisa, vai pegar um time muito forte e um time mais fraco. O time de Senegal é perigosíssimo, é tão forte ou até mais forte que o do Japão. Então precisa abrir o olho porque é uma escola diferente, é um tipo de futebol diferente, vai ser um jogo complicado contra Senegal. O Brasil precisa abrir o olho. O Brasil já perdeu para Senegal no começo desse mesmo ciclo. Pós-Copa de 22, o Brasil tomou um couro de Senegal, tomou 4-2, Senegal ainda do Mané, era outros tempos, mas tomou um couro de Senegal. Então precisa abrir o olho. O jogo vai ser complicado. Não vai ser fácil. Contra a Tunísia, eu não espero nada além de uma goleada do Brasil. Se não golear a Tunísia, pelo amor de Deus, né? Todo mundo goleia a Tunísia. Se chegar na vez do Brasil, o William Bonner dá bom dia. Vai ser triste. Mas acho que o que resta a gente como torcedores da seleção é aguardar,
é ter paciência, porque a gente está um pouco vendido. Nesse momento, a gente trocou de técnico muito tarde, toda aquela coisa, aquela bagunça que vocês já estão cansados de ouvir. E é isso. Torcer para a próxima data FIFA ser melhor, para o Brasil vencer Senegal, vencer a Tunísia, porque o jogo contra o Japão foi um pouco assustador. Apesar da alegria de ver o Brasil jogando contra a Coreia do Sul, jogando muito bem. Bom, a invasão chega ao fim aqui. Acho que eu falei tudo e mais um pouco o que dava para falar sobre essa data FIFA da seleção. Vocês já sabem o básico, pelo amor de Deus, dá o like no vídeo aí. Muito importante, já falei, muito importante, isso aqui. Muito importante que você dê o like. Siga a gente no Instagram também, no Futebol Quadrado 2. Siga a gente. Onde mais dá pra seguir a gente? Só no Instagram, né? Não é produção. Produção? Só dá pra seguir a gente no Instagram. Siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no YouTube também, se inscreva no canal. Dá o like no vídeo de novo, se não deu ainda, pelo amor de Deus, vou falar 100 vezes para vocês darem um like. Ativa o sininho aí das notificações também, porque sempre que chegar vídeo novo, vai chegar o aviso para vocês, o lembrete para vocês que tem vídeo novo no canal. O YouTube não entrega para os inscritos com facilidade esse tipo de coisa, então ativa as notificações do canal e até a próxima.